Olá, minha gente! Bom dia pra todo mundo! Impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia. Fale com você, hein? Não fale com você, não. Seguinte, eu tenho coragem. E você falou, cara, todo mundo falou. Vamos tirar daí. E convenhamos, é difícil pra caramba muito ainda. difícil, como o Renato falou, é muito difícil pra caramba, mas se a gente tá falando nesse momento que parecia impossível, o Fortaleza fez praticamente o impossível. Para nesse instante a gente tá cogitando a possibilidade de o Fortaleza permanecer. Porque venceu o Bahia lá em Salvador. Bahia é o melhor mandante da Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza com apenas uma vitória fora de casa sobre o Juventude. Isso. Só o futebol para proporcionar tudo isso. Uma possível reviravolta do Fortaleza. Porque eu vou te contar uma coisa para vocês. Eu ainda acho improvável que continue. Acho muito difícil mesmo. O Fortaleza precisa vencer 3 jogos contra Red Bull, Bragantino e Ascensão. E tem 2 jogos que são bem factíveis, mas quando você entra com necessidade da vitória, as coisas podem se tornar ainda mais difíceis. Mas contra Grêmio, Atlético Mineiro... Corinthians, Atlético Mineiro e depois Botafogo. O Fortaleza pode enfrentar algumas equipes assim, querendo nada no campeonato. Atlético Mineiro, Botafogo, o próprio Corinthians também. Exatamente. O campeão sábado é uma outra parada. Mas Caio e Renato, que vitória do Fortaleza ontem. Espetacular, José. A gente trabalhou junto na transmissão da Jogadeira Band News FM e uma vitória que é justa. Não foi um acidente de percurso que o futebol às vezes proporciona muito mais para um erro do teu adversário do que você entender o jogo. O primeiro tempo do Fortaleza, então, para mim, foi redondo, beirando a perfeição de aplicação tática, de neutralizar um Bahia que a gente sabe que joga na base da aproximação, do toque de bola. A gente tá vendo essa finalização do Eric Puga e tem outra do próprio Eric Puga, que são os 2 lances mais perigosos de fato do Bahia no primeiro tempo. No primeiro tempo é só isso. Enquanto o Fortaleza, a partir do minuto 25, começou a encontrar espaço, a gente tá vendo aí o gol anulado do Bareiro, que depois acertaria a trave e depois abriria o placar. O 2-0 no primeiro tempo é a realidade do jogo, de um time que neutralizou e conseguiu ser eficiente. No segundo tempo, as primeiras mudanças do Rogério Ceni nem mudou tanto. Quando entra o Thiago, que ele abre mão de um volante, basta ter 2 jogadores mais ou menos na área, o William José está saindo um pouco mais. O jogo se torna perigoso quando entra um talento, e o talento se chama Everton Ribeiro. Esse gol perdido pelo Bareiro é inacreditável. O gol que ele faz anulado é mais difícil do que o gol que ele perdeu, mas felizmente ele faz o gol do 1-0 depois. E aí, o Fortaleza toma o gol de pênalti, o Everton Ribeiro dá um gás novo para um Bahia, que o Rogério Ceni mexeu pra caramba, colocou lá o Acevedo de zagueiro, abriu mesmo, foi pro ataque, foi buscar. Só que tem dias que as coisas começam a dar muito mais certo. No pior momento do jogo, esse daí, o Herrera, que pra mim foi o grande destaque da partida, tirou um coelho da cartola na jogada que saiu o gol do Daverson. O Fortaleza ainda toma um gol bobo ali da batida de escanteio, mas que pra mim é muito resultado de um time que estava tão concentrado, que correu tanto para ocupar espaço, para neutralizar um Bahia, cansou. Inclusive o Bruno Pacheco talvez seja o símbolo disso, da entrega, mas do cara que não aguentou. Mas consegue uma vitória, em termos de pontuação nem se fala, mas também em termos de atuação, digna de vários elogios o Fortaleza ontem. É uma grande partida do Fortaleza e um resultado monstruoso do Fortaleza. A gente tá vendo aí já o segundo gol, ó. Pochettino ajeita, a bola vai chegar, vem Breno Lopes, volta para Pochettino, ele dá uma fatiada e encontra o Herrera para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Fortaleza, 2-0 no primeiro tempo, Renato. E aí isso fez muita diferença, né? O Fortaleza sair do primeiro tempo com 2-0 foi determinante. Por quê? Eu não sei se você lembra, mas no jogo aqui na Arena Castelão foi um cenário muito parecido. Fortaleza dominou o primeiro tempo, né? Foi 1-0. E aí no segundo é um apavoro do Bahia, assim, é uma maior virada que eu já vi em termos não de resultado, mas em termos de postura. Foi um Bahia que assim amassou o Fortaleza. E lá também foi algo parecido. A grande diferença é da eficácia, né? De como o Bahia não foi um time tão eficiente. Aliás, ele foi eficiente, fez 2 gols no segundo tempo, tomou 1. Venceu o segundo tempo. Agora, o primeiro tempo deixou o Fortaleza nessa situação mais confortável. O que mais me impressiona é que o futebol tem um negócio que é difícil explicar isso objetivamente. É a questão da confiança. É a questão de quando as coisas começam a dar certo. Tem um lance do Bahia que o Gasal cabeceia para trás e... Quase gol contra. Não, era gol. Em outros momentos, aquela bola tinha pegue no Gasal e tinha ido na gaveta. O Breno não tinha nem visto o lance.
E aí um pênalti bobo, né, cara? o lance, mas foi pênalti, né? Assim, não tem Não, Ah, teria total, discussão. tem discussão aí. O Fortaleza poderia ter tomado o empate ali com o Gasal fazendo um gol contra, que seria uma ducha de água fria para uma recuperação do time no jogo. E não tomou. Então, assim, a confiança vai acontecendo. Tanto na parte defensiva, que o Fortaleza fez um jogo muito correto, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo, uma efetividade, principalmente na hora de contra-atacar também. O que esse rapaz joga é uma palhaçada. absurdo, né? Everton Ribeiro. É um absurdo demais. O Everton Ribeiro... Tudo clareia E com foi ele que mudou o eixo do jogo. É, total. O Bahia já tinha vindo com a entrada do Thiago para deixar um time com 4 atacantes, para ter uma aproximação maior, para tentar furar o bloqueio do Fortaleza, mas nada tinha acontecido. Olha o lance aí, Deu a ó. lesão do David Duarte, o Rogério ousa, coloca o Everton Ribeiro e aí o eixo do jogo mudou um pouco. Esse lance Só que do esse lance Herrera é absurdo o demais. Herrera ganha na raça, na vontade, né? No talento também, porque ele tira essa bola aí do Jean Lucas, que também é qualidade. E aí, ó, a bola volta, divide, sobra, a bola desvia ainda depois da finalização no Juba e engana o Ronaldo. É aquela coisa. E a comemoração do Davidson? Meu Deus. Davidson, né? Que Começou loucura. a dar certo de ser. E esse, assim, a gente dizia que quase impossível o Fortaleza sair. O Fortaleza joga como time rebaixado, tem postura de time rebaixado. Mas a grande questão é que a gente dizia, o difícil de acreditar é que o Fortaleza vai ter que fazer o que ele não fez no campeonato. Vitórias improváveis, vitórias em sequência, jogos sem perder. E ele começa a fazer isso. Então, se você começa a fazer o que ninguém imaginava, aquele lance Aí que eu estava lançou. dizendo, né? Era 3-2. Se você começa a vencer quando ninguém imagina, ganhar de adversários difíceis fora de casa, você se coloca de novo na briga. Então o Fortaleza está contrariando a lógica e de novo voltando para o campeonato. E é importante ressaltar, na transmissão mesmo da rádio, na hora do lance do gol do Herrera, no começo da jogada, você passou a palavra pra mim, José, e eu dizia, cara, é o pior momento do Fortaleza no jogo, tá na hora de prender um pouco mais a bola no campo de ataque. Que era o que eu tava imaginando que o Herrera fosse fazer ali na linha de fundo. Você marcar o gol no melhor momento do adversário do jogo, dá uma quebrada. Aí o E o Fortaleza Bahia teve essa sentiu. chance, né, com o Pikachu. né? Pikachu 2 anos atrás era Quase o longe, né? Azevedo faz o contra. mas a Não, bola é era pra o fora. Ramos Mingo. Ah, foi o Ramos Mingo, é Era verdade. Ramos Mingo, é. E aí E aí, o ó, William José. o William José, Anderson Azevedo quase morria nessa hora e depois o próprio William José jogar pra fora. Eu acho que era a falta era para Everton Ribeiro ou Juba, né? Que a bola era mais pro lado Canhoto. direito, pro canhoto. 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. Deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui para deixar claro. E eu falo em nome dos meninos também aqui. Ninguém quer estar certo. Todo mundo quer errar aqui. Mas a gente também não pode fantasiar uma realidade que não existe. Exatamente. É muito difícil ainda. O Fortaleza tem quase 90% de chance de rebaixamento ainda, mesmo com a vitória. Por isso que a gente fala, cara, é difícil o Fortaleza reverter essa situação. Mas tomara que essa lógica ela seja contrariada, como falou Renato Manso ao final do E se a campeonato. gente for ver quantas equipes fizeram isso, foram pouquíssimas. E ele entraria numa galeria de times que conseguiram viradas heróicas no campeonato, como o Fluminense. A gente sempre lembra. Vai falar de uma situação como essa? Aí o Fluminense, é o Ceará de 2018 que fizeram o impossível acontecer. E que faça, que aconteça. Essa é que é a grande verdade, né? Bora ouvir Palermo? Bora. Hablando aqui no Futebolês. Más que merecida la victoria. Vitória mais que merecida. Penso que foi importantíssima pelo momento e para o time. Mais do que merecido. Quero agradecer novamente os jogadores que seguem se entregando, lutando a cada jogo até o fim. É o que sempre falamos. Não vamos nos entregar. A equipe está respondendo e precisamos que a torcida siga acreditando. No vamos a entregar, el equipo sigue respondiendo y lo que necesitamos es que la gente siga confiando.